Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho mais sobre a questão da aliança, da fidelidade da pessoa de Deus, nos lembrar constantemente de que Ele tem uma aliança conosco e que o amor de Deus é símbolo da sua aliança conosco. Mas isso não para só no nosso relacionamento com Deus. Eu me lembro daquela passagem que Jesus vai até a montanha com 3 dos seus discípulos e lá eles têm uma experiência maravilhosa. E o apóstolo Pedro, ele tem uma ideia formidável quando ele vê Jesus com Elias, com Moisés. Ele falou, vamos criar um tabernáculo aqui, vamos tabernacular, um lugar de adoração. Vocês podem ficar aqui, a gente vai ficar aqui nesse ambiente maravilhoso. Jesus vira para Pedro e fala, cara, você não sabe o que você está pedindo. E toda a história ali é porque era necessário descer da montanha. E eu tenho isso no meu coração, é uma revelação que Deus me deu, que toda experiência de cume de montanha precisa ser traduzida no pé da montanha. As pessoas que estão ao nosso redor, que talvez não tenham visto aquilo que a gente viu no topo da montanha, elas precisam agora experimentar aquilo que nós experimentamos. Então nós vamos ajudar pessoas a subirem a sua montanha também, através da experiência que nós tivemos, através da revelação que nós carregamos no nosso coração. Isso é muito importante. E eu quero falar com você justamente disso, que eu e você precisamos dessa experiência com Deus para que nós possamos abençoar outras pessoas. Sabe por quê? A gente falou que o sal, ele simboliza a aliança que Deus tem com a gente. Fala de perpetuidade, fala de compromisso, de fidelidade com Deus. Mas o sal também fala de tempero. E era muito comum naquela época, ou na época antiga, as pessoas firmarem aliança com um cubozinho de sal. Porque o sal também significa, porque era uma coisa muito importante, né? Você sabe que a palavra salário é tirada dessa transação do sal. Então era algo que tinha muito valor. Então quando você fechava um negócio, era representado através de um cubo de sal, algo muito importante. E o que então quer trazer o sal para a gente? O sal também tem um símbolo desse tempero de hospitalidade. Colossenses capítulo 4, verso 6. Abre aí comigo, Colossenses capítulo 4, verso 6. Diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, o que o apóstolo está falando aqui? Essa palavra temperada, ela tem a ver com uma vida equilibrada. O sal, no nosso relacionamento um com o outro, é símbolo de que nós precisamos prestar atenção nisso, de que nós devemos ter uma vida equilibrada. Você lembra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que o apóstolo Paulo nos diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de amor, de poder e uma vida equilibrada, ou uma mente equilibrada. A palavra ali é a palavra sofronismos, que realmente quer trazer essa palavra moderação, quer trazer o significado de uma mente equilibrada. Então olha só essa frase, veja aí que o sal dá gosto de vida. E gratidão, então, dá gosto de vida. É importante a gente não amar só a Deus, mas também amar outras pessoas. O sal nos lembra isso, porque eu tenho uma aliança com Deus. Ele me resgatou, agora eu posso trazer isso para as outras pessoas. Esse é o espírito de hospitalidade. Eu quero que você experimente aquilo que eu estou experimentando. Da mesma forma que eu experimentei, eu quero que você experimente ainda melhor. Como é que nós podemos experimentar isso? Como é que nós podemos expressar isso? Por exemplo, quando outra pessoa é abençoada. Nós somos gratos por eles, nós somos gratos com eles. E isso nos protege da inveja. Lembra da corrupção? Que o sal é antisséptico, que protege da corrupção. Então, uma vida de gratidão nos protege da inveja, por exemplo. Né? Porque o amor não arde em ciúmes, não procura os seus próprios interesses.
Lembre-se que a fé opera pelo amor. E no amor, o foco são as outras pessoas e não nós mesmos. E é legal, Romanos capítulo 12, verso 13 até o verso 15, mais especificamente lá no verso 15, que diz para a gente se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Isso fala de celebração. A alegria, presta atenção nisso, a alegria é o amor celebrando. E nós fomos chamados para amar o nosso próximo. Então nós podemos celebrar com os nossos irmãos. Celebramos sendo gratos pela vida do nosso irmão. Olha só, o que acontece com pessoas gratas? Acompanhe comigo aí nessa apostila. O que acontece com pessoas gratas? Pessoas gratas são mais alegres. É ou não é? Alegria e gratidão andam juntas. A sua perspectiva não está no problema, mas na solução do problema. Pessoas gratas, elas andam com uma vida mais despreocupada. Neemias capítulo 12, verso 27, vai dizer, ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, e com símbolos, e com alaúdes, e com harpas. Isaías 51:3 diz, porque o Senhor consolará a Sião, aleluia, consolará a todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. Jeremias capítulo 33, verso 11. Diz a voz do gozo e a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que dizem, dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ações de graças, pois farei voltar a essa terra os seus exilados, como no princípio, diz o Senhor. Pessoas gratas são pessoas mais alegres. Por quê? Porque gratidão e alegria andam juntas. Aleluia! Talvez a alegria tenha fugido um pouquinho do seu ambiente. Como é que nós trazemos a alegria? Gente, gratidão abre portas para a alegria voltar para sua casa. Gratidão abre portas para a alegria voltar para dentro do seu coração. Número 2, pessoas gratas são mais bonitas. Provérbios capítulo 15, verso 13, você lembra que o coração alegre aformoseia o rosto. Portanto, se nós estamos falando de alegria, nós podemos falar sobre gratidão. Por quê? Porque a alegria está onde a gratidão está. Aleluia! A palavra para rosto aqui, o coração alegre aformoseia o rosto, também pode significar a pessoa por completo. Nós vemos quando a Bíblia fala sobre a palavra face no Velho Testamento, o pão da face, eu buscarei a tua face. Não está falando só do rosto da pessoa, mas está falando sobre aquilo que ela representa, sobre o que a pessoa representa. Então, o coração alegre aformoseia tudo o que você é, não somente o seu rosto, mas tudo o que você é, toda a sua vida por completo fica mais bonito. Sabe, as coisas bonitas atraem, é ou não é? Eu fico me lembrando, por exemplo, daquelas catedrais. Quando eu viajo, eu gosto muito de ir nessas igrejas antigas, porque nessas igrejas antigas muitas vezes tem muita beleza. Você lembra, por exemplo, você vai numa igreja catedral de Notre Dame, por exemplo, que tem muitos daqueles vitrais, e você olha para aqueles vitrais tão bonitos contando uma história, e o objetivo de ser colocado aquele vitral ali é para que você pudesse sentar e contemplar a beleza do Senhor. Eu e você podemos olhar para as outras pessoas, pessoas alegres, elas emanam vida. Pessoas alegres, pessoas gratas, elas emanam beleza de dentro de si. E isso atrai outras pessoas. Ninguém quer ficar perto de gente com cara sisuda. Ninguém quer ficar perto de gente, eu sempre falo isso, com aquelas caras de carranca. Todos nós queremos ficar perto de pessoas agradáveis. E pessoas agradáveis são pessoas gratas. É ou não é? Não é bom você estar sempre perto de uma pessoa, você faz alguma coisa, a pessoa agradece. Vamos dizer gratos no natural. Pessoas gratas são mais bonitas. É melhor de estar perto dessas pessoas. Pessoas gratas, então, são mais bem resolvidas.
porque encaram a vida de uma maneira diferente, não pelo passado. Sabe, pessoas gratas olham para o futuro como uma possibilidade, com um olhar de esperança. Eu sei que aquilo me passou, eu sei que aquilo aconteceu, mas graças a Deus que eu ainda não morri. Graças a Deus que Deus está no controle da minha vida e Ele tem um futuro, Ele tem um propósito para mim. São mais bem resolvidas. Pessoas gratas são mais requisitadas, porque são mais agradáveis. E é dessa maneira que a Bíblia fala que nós temos que ser o sal da terra. Salgar a vida das outras pessoas, temperar a vida das outras pessoas. Mateus capítulo 5, verso 13, diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O que Jesus está falando aqui? Naquela época, quando se tirava o sal do Mar Morto, aquele sal era carregado, e muitas vezes parte do sal ficava pelo caminho. E aí o que acontecia? As pessoas recolhiam esse sal que ficava pelo caminho, levavam até o templo. E esse sal era estocado com o único propósito de que quando o inverno viesse, e você sabe que em Jerusalém neva, não neva muito, mas neva alguma coisa, e tem aquela camada de gelo que fica, né, depois do gelo da neve, e o sal era usado para colocar em cima desse gelo e eliminar o gelo. Era a única função desse sal. O sal não tinha sido feito para aquilo, mas ele estava sendo usado para ser pisoteado. O que Jesus está falando aqui? Vocês são chamados para temperar a vida dos outros. Vocês são chamados para adicionar alegria na vida dos outros, por exemplo. E não para ser usado como objeto onde você é pisoteado. Algo pelo qual você não foi criado para ser. Então é muito importante que Jesus está dizendo que estilo de vida nós estamos tendo. Será que nós estamos aplicando todos esses elementos da oferta de manjares junto com essa oferta de sal? Será que nós estamos aplicando isso para que nós possamos adicionar tempero na vida das pessoas? Ou será que nós estamos sendo só usados para sermos pisoteados? Ou seja, aquilo que você não foi criado para ser. Termino com Lucas capítulo 14, que diz: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, uma vida de gratidão faz parte de uma jornada de vitória na nossa vida. E é isso que nós estamos falando nesse nosso módulo. Deus quer adicionar algo na sua vida, transformar o seu coração e o meu coração, para que a gente possa adicionar isso na vida das outras pessoas. Ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Seja grato a Deus por quem Ele é, pelo que faz, e traduza isso para a vida de outras pessoas. Seja o sal na terra, seja o tempero que as outras pessoas precisam na vida delas, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.